Olá, eu sou o professor Denis, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre lugar, identidade e cultura. Nesses três temas, eles estão intimamente ligados. A identidade do povo, de quem mora naquele lugar, se desenvolve, a identidade se desenvolve ao passo que eles estão ali, que eles criam elementos culturais como música, alimentos, culinária, a forma de vestir, a música. Esses elementos culturais criam uma identidade das pessoas que moram ali e do lugar onde essas pessoas habitam. A identidade dos lugares se refere ao conjunto de características próprias que os diferenciam dos demais. O lugar engloba o espaço construído pelos indivíduos e grupos humanos e o espaço que faz parte do cotidiano de uma sociedade. Por exemplo, o lugar em que vive uma comunidade da floresta amazônica abrange o centro, onde se encontram as habitações e seu entorno, que são as áreas onde o grupo realiza suas atividades cotidianas, como lazer, subsistência e etc. Os lugares geralmente refletem os indivíduos que os habitam. Expressam, portanto, a identidade cultural de cada grupo, evidenciando o caráter único de cada lugar. Os elementos culturais refletem o modo como determinado grupo se organiza e modifica o lugar em que vive. Consequentemente, é possível observar qual é a relação de cada sociedade com a natureza, como as características e a organização das habitações, o respeito pelo meio ambiente, a dependência em atividades como a pesca, por exemplo. Além disso, as paisagens refletem a cultura compartilhada pelos indivíduos, ou parte deles, que vivem em um determinado lugar. Símbolos apresentados em monumentos e obras de arte, por exemplo, costumam revelar a identidade cultural dos lugares e das sociedades que os habitam. Para saber mais sobre as 10 cidades com culturas que se destacam no Brasil, leia o texto clicando no link na descrição. Coloquei lá um link, ali tem 10 cidades que mais se destacam no quesito cultura. São as 10 cidades mais visitadas no Brasil. Vou colocar outro link para saber mais sobre as 29 cidades mais bonitas do Brasil. Leia o texto clicando no link da descrição. Então vai ter um texto, os dois links terão textos e as imagens dessas cidades mais bonitas e as mais visitadas no Brasil. Leiam esses textos como um complemento. Ali vocês vão conseguir ver, ter essa noção do lugar e da identidade das pessoas e da cultura que se desenvolve nesses lugares e através dessas pessoas. Isso daí vai ajudar vocês a expandir um pouco mais o pensamento de vocês no que diz respeito ao lugar, a cultura e a identidade dessas cidades e desse povo. Beleza? Essa aula foi sobre isso. Leiam os textos. Espero que essa aula tenha acrescentado muito a vocês. Conto com isso. Até uma próxima aula e até mais breve.